quando vocês usam a parte sexual do seu casamento para colocar o seu marido na parede. Quando vocês negam aquilo que o seu marido tem direito, porque a Bíblia fala que o seu corpo pertence a ele, e o corpo dele pertence a você, para se vingar, ou para conseguir alguma coisa, muito cuidado, porque você está expondo, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está pecando, porque o seu corpo, a palavra de Deus diz que pertence ao seu marido e vice-versa. Em segundo lugar, você está expondo o seu esposo à tentação sexual. Esposos, a sua esposa não é uma prostituta. Trate-a como o vaso mais frágil. A sua esposa não é uma prostituta. Eu não sei quantos de vocês tiveram a história lá do mundão, onde faziam e aconteciam. A sua esposa não é uma daquelas mulheres. Trate a sua esposa com honra, com carinho, com cuidado, com paciência. Não a force a fazer uma coisa que ela não se sente confortável a fazer. Porque Deus trata severamente o pecado contra o corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Um terceiro tipo de pecado que Deus disciplina severamente é nós rejeitarmos a obra do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, olha, existe um pecado, que esse pecado é imperdoável, porque é impossível Deus perdoar uma pessoa que rejeita ao próprio Deus. É impossível, é um contrassenso. Então eu queria falar rapidamente sobre como superar pecados e maus hábitos. Porque isso, gente, é uma coisa que muitas vezes pode estar travancando os nossos frutos. Pecado na nossa vida. Se você não tratar pecado seriamente na sua vida, você nunca vai produzir frutos. Não brinque com o diabo, porque ele não está brincando com você. Se o diabo tiver uma única chance de destruir a sua vida, e o seu casamento, e a sua família, e os seus filhos, ele vai usar a única chance que ele tem para destruir a sua vida. Não brinque com o diabo, porque o diabo não está brincando com você. Se você é daqueles que acha que pode chegar pertinho do pecado, flertar com o pecado e sair ileso, cuidado. Um dia o pecado vai pegar você, e no dia que o pecado pegar você, ele vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir o seu emprego, vai destruir os seus filhos, vai destruir a sua vida. Como é que a gente supera os pecados e maus hábitos? Em primeiro lugar, você precisa saber sobre a tentação. Todos são tentados. Inclusive o gatinho lá, né, o cachorro, pega os flagra, né? Você tem que saber sobre a tentação, é isso. Todo mundo nesse planeta é tentado. As pessoas que nós consideramos pessoas mais espirituais, pessoas santas, elas não são pessoas santas e espirituais porque elas são menos tentadas. Elas são pessoas santas e espirituais porque elas aprenderam a responder à tentação da mesma forma. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Quantas vezes no meio da tentação a gente pensa assim, ninguém passa o que eu passei. Ninguém me entende porque ninguém sabe o que eu passo. Conversa fiada. Alguém no mundo já passou o que você passou e passou com vitória. A palavra de Deus diz que Jesus, ele em tudo foi tentado. Jesus foi tentado sexualmente? Se foi em tudo. Jesus foi tentado na área das finanças? Claro que foi. Se foi em tudo. Jesus foi tentado a não perdoar alguma vez? Tentado. Daqui a pouco a gente vai ver que existe uma diferença entre ser tentado e pecar. É claro que ele foi. Porque a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado. Mas em nada ele pecou. Em segundo lugar, a segunda coisa que você precisa saber sobre a tentação é: existe diferença entre ser tentado e pecar. Está ali o passarinho, está na neve, né? O passarinho vira para o outro e pergunta: você está pensando a mesma coisa que eu? Né? Mas existe uma diferença entre ser tentado e pecar. Depois eu explico para vocês, se vai, pessoal que entendeu aí, depois a gente vai ter uma outra palestra só explicando. Existe uma diferença entre ser tentado e pecar.
Se você está debaixo de tentação, não significa necessariamente que você está pecando, gente. Quando Jesus ele estava sendo tentado no deserto, não significava que Jesus estava pecando. A palavra de Deus diz, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Em terceiro lugar, o pecado é sempre uma opção que eu faço. O pecado nunca é uma coisa, uma resposta que eu não tive jeito, tive que pecar. O pecado é sempre uma opção. Está lá o pinguim no cantinho dele, não tem nada que está ali, né? Não tem nada que está ali, mas ele está. 1 Coríntios 10, 13, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Vamos ler esse verso juntos? Já. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ou seja, toda a tentação que eu passo, eu posso escapar. Número 4. Existem áreas específicas onde nós somos mais frágeis. Está lá o cara que é bom em tudo, mas ele odeia a sogra dele, né? Ele está lá cavando um caminhozinho para o tubarão pegar a sogra dele. Gente, todos nós temos algumas áreas na nossa vida onde nós somos mais frágeis, o nosso calcanhar de Aquiles, né? Alguns é a área das finanças, você está sempre endividado. Outros é a área da palavra. Você diz, vou estar em tal lugar às 5 horas da tarde. Você sabe se você vai chegar lá 3, 6 ou 5 e meia. Isso é um pecado, você está mentindo. Você diz que estaria às 5, mas você sabe que vai estar às 5 e meia. Isso é um pecado. Tem gente que a área de fraqueza dele ou dela é a fofoca. É doida para contar as novidades. Ou para ouvir as novidades. E a gente, para dar uma disfarçada, a gente fala assim, gente, vamos orar por fulano de tal, porque fulano de tal está passando isso. Mas é um pedido de oração. É só para a gente orar. Algumas pessoas é a mentira. Mentem compulsivamente. Mentem. Se você levou meia hora para chegar no lugar, você disse que levou 1 hora para chegar no lugar. Existem áreas específicas onde nós somos mais frágeis. Cada um de nós aqui dentro dessa sala temos áreas onde o diabo sabe que se ele tentar ali, ele tem uma chance maior de nos pegar. Alguns de vocês é a raiva, ira. Você fica irritado facilmente. Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, quando alguma coisa sai do jeito que você não quer, você fica irritado, você fica impaciente. Todos nós temos alguma área na nossa vida. A palavra de Deus diz, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas pelos seus próprios maus desejos. Nós temos maus desejos dentro de nós. Uma quinta coisa que você precisa saber sobre a tentação. Quando eu erro, existem consequências que eu não consigo enxergar. Está lá o camarada achando que vai sair da prisão, mas ele está indo direto em direção à casinha ali, né? Quando ele cavar o último metrozinho ali de terra, ele vai receber a bênção, né? Quando a gente peca, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que eu peco, alguma coisa morre. O salário do pecado é a morte. Toda vez que eu peco, alguma coisa morre. Romanos 6, 23. Então, o que você precisa saber sobre a tentação? Número 6. Eu jamais serei um crente frutífero se não superar o pecado em minha vida. Número 7. O pecado começa com a ilusão de que o erro é o caminho melhor, mais fácil ou menos doloroso. Que fazer errado é melhor. Fazer errado é mais rápido. Fazer errado vai ser melhor, vai ser menos doloroso. E uma última verdade é que nós podemos vencer o pecado. Amém? Nós podemos vencer o pecado. Se você fofoca, existe um caminho de você não fofocar mais. Se você tem problemas com o que você olha na internet, existe uma forma de você sair disso. Se você tem questões com o seu dinheiro, existe um problema de sair disso. Nós podemos vencer o pecado. E agora Jesus pode nos ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Eu quero encerrar com esse ciclo de derrota e ciclo de vitória. Uma vez que você sabe a estratégia do diabo de nos fazer cair nos pecados, você pode dar a
o contra-ataque. Nós temos algumas pessoas aqui na nossa igreja que são ou foram pessoas da área militar. E você sabe que uma das estratégias que você sabe quando você está entrando numa guerra é você saber como o seu adversário pensa. Se você não sabe como o seu adversário pensa, existe uma grande chance de você perder a guerra, a batalha, ou perder um grande número de soldados que não eram necessários para serem perdidos. Então você precisa saber como é que o adversário pensa. Nós precisamos saber quais são as estratégias do diabo. E, honestamente, gente, o diabo não é muito criativo, não. O diabo não é muito criativo. Em primeiro lugar, o diabo, isso aqui é o que eu estou chamando de ciclo de derrota. Porque todos nós, você não é o pecador que pega todos os pecados do mundo. Mas eu tenho certeza que existem 2 ou 3 pecados que você vive caindo neles. Às vezes a preocupação, o pecado da ansiedade. Algumas mães são ansiosas. O filho, a condução da criança demorou 5 minutos para chegar em casa. Ela já fica louca, ela já pega o celular, ela já liga, ela já fica preocupada. Ela não quer saber se o pneu furou, ela não quer saber se eles estão batendo papo um tempo mais na escola, ela já fica preocupada, ansiosa. Ela já quer saber, ai meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu, o avião caiu. Ansiedade, preocupação, isso é pecado. Nesse nível, isso é pecado. Então, qual é a primeira coisa que o diabo faz? A primeira coisa que o diabo faz é tentar com que nós nos concentremos no pecado. Ele enche a nossa mente com o pecado. Ele enche a nossa mente com o pecado. Ele quer colocar sua atenção no pecado. E a forma como ele faz isso é fazer a gente pensar no pecado. Isso é muito simples. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela não está sob o nosso controle. Por exemplo, eu quero que você, agora, não pense num elefante. Não pense no elefante. Qual foi a primeira coisa que você falou? Então tá bom, agora você já sabe como funciona a brincadeira, eu vou fazer de novo. Agora eu quero que vocês não pensem num papagaio. Não pensem num papagaio. É até engraçado, né? Porque qual é a primeira coisa que a gente... A menos que você não sabe o que é um papagaio, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Sorvete, não é papagaio. Sorvete. Você só fala de sorvete. Gente, o que o diabo faz, muitas vezes na nossa vida, é o seguinte, olha, vamos imaginar que essa cadeira seja um pecado. E a primeira coisa que o diabo faz assim, olha, não pense na cadeira, não pense numa 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 cadeira. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou enchendo a minha cabeça com o quê? Com a cadeira. Com a cadeira. É por isso que muitos crentes não conseguem se livrar de maus hábitos. Porque a saída que eles têm para parar com a pornografia é: eu tenho que parar de pornografia, eu tenho que parar com a 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 pornografia. Ou então, eu tenho que parar com a preocupação, eu não tenho que ser preocupado, eu não tenho que ser preocupado. Você já viu uma pessoa estressada tentando não ser estressada? É a coisa mais engraçada do mundo. Que alguém vem para ele e fala: eu não posso me estressar, eu não estou estressado, eu não estou estressado, eu não estou estressado, eu não estou estressado. A primeira coisa que o diabo faz é fazer a gente concentrar no pecado. Ele vai fazer você tão concentrado, tão aficionado no pecado, que o pecado vai fazer parte da sua vida o dia inteiro. A segunda coisa que o diabo faz é tentar fazer com que nós ignoremos os sinais de aviso. Porque todas as vezes que um pensamento pecaminoso vem na nossa mente, se você tem o Espírito de Deus, eu tenho certeza que tem uma vozinha na sua cabeça que diz assim: verdade ou mentira? A primeira coisa, vem um pensamento pecaminoso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Espírito dizendo: aí não. Mas o que o diabo faz a gente fazer é ignorar os sinais de aviso. Nós ignoramos os sinais de aviso. Sabe quando você vem dirigindo na highway ou na pista, e você vem ali vendo aquelas placas: diminua a velocidade,